Olá! Na nossa rotina de estudo de hoje, vamos trabalhar a probabilidade. Observe a seguinte situação-problema. Ao aquecermos a água, a que temperatura ela ferve? Respondeu corretamente quem disse 100 graus Celsius. Na matemática, esse experimento é chamado de experimento determinado, porque nós sabemos que a água sempre vai ferver quando chegar a uma temperatura de 100 graus Celsius. Na situação seguinte, eu mostro a você esse quadro e pergunto, diante desta situação, será que vai chover? É provável que você me diga, professor, baseado em experiências de outros dias, todas as vezes que o céu ficou assim, choveu. Portanto, a probabilidade de chover é muito grande. Mas aí eu pergunto a você, o que é a probabilidade? A probabilidade é a parte da matemática que calcula as chances de algo acontecer, as chances de um determinado resultado ocorrer. E aí, para que a gente possa calcular essas chances, vamos observar a seguinte situação-problema. Um automóvel será sorteado dentre os clientes de um shopping center. Paulo depositou 50 cupons em uma das urnas espalhadas pelo shopping e Janete depositou 20 cupons. Hoje, dia do sorteio, os conteúdos de todas as urnas foram juntados, formando uma pilha de 10.000 cupons. Um representante do shopping vai sortear um cupom. Observe que é possível medir as possibilidades de cada um ganhar esse automóvel. Por exemplo, a de Paulo é de 50 para 10.000 e a de Janete, 20 para 10.000. Isso é possível porque Paulo depositou 50 cupons de um total de 10.000 cupons participantes. E Janete depositou 20 cupons num total de 10.000 cupons que estão concorrendo a esse sorteio. Essas frações, 50 sobre 10.000 e 20 sobre 10.000, é justamente o que a gente chama de probabilidade. Observe que nós vamos reforçar esse conceito dizendo a você que probabilidade é sempre as chances de alguma coisa acontecer. E essas chances é dada pela razão entre dois valores, entre dois números, representados aqui através de uma relação. A probabilidade é o número de resultados desejados sobre o número total de resultados possíveis. Para que a gente possa entender melhor esta relação, vamos a alguns conceitos e alguns exemplos para que a gente possa esclarecer mais algumas dúvidas. Experimento aleatório. O que seria um experimento aleatório? É todo experimento cujo resultado depende exclusivamente do acaso. Você viu que nos dois primeiros exemplos, a água fervia a 100 graus Celsius, e isso era um experimento determinado. Você viu que, diante de experimentos anteriores, chegamos à conclusão que a probabilidade de chover era muito grande. A partir de agora, nós vamos trabalhar dentro do estudo da probabilidade os experimentos aleatórios, que são aqueles que dependem do acaso. São aqueles na qual a gente sabe o que pode acontecer, mas não sabe realmente o que vai acontecer. E para isso eu vou trazer para você dois exemplos. O primeiro, quando a gente lança uma moeda, nós sabemos quais são os resultados possíveis, mas não sabemos o que vai acontecer. Por isso, esse experimento é chamado de experimento aleatório, assim como o lançamento de um dado. Observa, quando a gente lança um dado, a gente sabe quais são os possíveis resultados, mas não sabe necessariamente qual será a face que estará voltada para cima. Ok? Então, diante disso, vamos a mais um conceito importante. O que é o espaço amostral? O espaço amostral é justamente todos esses resultados possíveis que podem acontecer quando se tem um experimento aleatório. Olha o exemplo. Quando nós lançamos uma moeda ainda há pouco, nós não sabíamos qual era a face que iria estar voltada para cima, mas sabíamos que podia acontecer duas situações. Ou ela seria cara, ou ela seria coroa. É esse resultado aí, é esse conjunto de possibilidades que a gente chama de espaço amostral. O mesmo acontece com o dado. Então, esse é o meu espaço amostral. Reforçando,
O espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório. E além de experimento aleatório, além de espaço amostral, é necessário que a gente também conheça um outro conceito muito importante, que é o conceito de evento. O evento é justamente um subconjunto do espaço amostral. É justamente o que se deseja que aconteça. Por exemplo, olha lá, no mesmo lançamento da moeda, em que a gente sabe que o espaço amostral é cara ou coroa, qual é a probabilidade, então, de sair cara? Observa que cara, então, passa a ser um evento desse espaço amostral. Observa o segundo exemplo. No lançamento de um dado, em que nós sabemos que o espaço amostral é 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, eu pergunto a você, qual seria a probabilidade de que no dado saísse um número menor que 5? Nós saberíamos, então, que o evento seria 1, 2, 3 ou 4. Ou seja, o que eu desejo, em outras palavras, evento é um subconjunto do espaço amostral. Tudo bem até aí? Vamos lá agora para os tipos de eventos que podem ocorrer no estudo da probabilidade. O primeiro evento ele é chamado de evento impossível, por motivos óbvios. Olha lá, a soma de dois dados deve ser sempre menor que 1. Observa que quando a gente soma os valores obtidos em dois dados, a gente não tem como. O menor valor possível para uma soma seria 1 mais 1, que daria 2. Portanto, nesse caso, o evento é chamado de evento impossível. É quando o evento ele é um conjunto vazio. É quando o que você deseja não pode acontecer. Ok? O segundo evento, segundo tipo de evento, é chamado de evento certo. Esse aí já tem 100% de chances de acontecer. Observa, a soma dos dois dados deve ser menor ou igual a 12. Ora, todas as vezes que você lançar dois dados e somar as duas faces voltadas para cima, tenha certeza absoluta que o maior valor que você vai poder obter é 12. Portanto, como diz o evento, a soma de dois dados sempre será menor ou igual a 12. Ou seja, todos os resultados que você obtiver no lançamento de dois dados serão menores ou iguais a 12. E isso é considerado por nós um evento certo. Um evento com 100% de chances de acontecer. Tudo bem? Vamos seguir para um conceito muito importante, que é o conceito de complementar. Observa aqui o evento C, que ele diz o resultado no dado ser um número ímpar. E no D, o resultado no dado ser um número par. Observe que quando se joga um dado, vamos lembrar do espaço amostral, a gente pode ter 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Quando se tem o evento 1, 3 e 5, e quando se tem o outro evento 2, 4 e 6, observa que se eu juntar esses dois eventos, eles vão se complementar, obtendo então todos os resultados possíveis no lançamento de um dado. Observe que dois eventos serão chamados de complementar quando a união entre eles for exatamente o espaço amostral e quando a interseção entre eles for vazia. Ou seja, eles se complementam. Tudo bem? Eventos mutuamente exclusivos. Bem, vamos aos exemplos. Evento F, a soma dos resultados ser igual a 5. Evento G, a soma dos resultados ser menor ou igual a 3. Vamos ao primeiro evento, F. A soma dos resultados tem que dar 5. Se você pegar todas as possibilidades de a soma das duas faces voltadas para cima num dado dá 5, nós vamos ter aqui 1 e 4, 2 e 3, 3 e 2 e 4 e 1. E no evento G, 1 e 1, 1 e 2, 2 e 1, já que ele pede para que a soma seja menor ou igual a 3. Ok? Observe agora claramente que esses dois eventos, a interseção entre eles é vazia. Não existe nenhum par aqui do evento F que esteja ao mesmo tempo no evento G. Tudo bem? Fazendo rapidamente uma revisão. Evento impossível.
é aquele que tem 0% de chances de acontecer. Evento certo é aquele que tem 100% de chances de acontecer. Eventos complementares é aqueles que se complementam. O evento A mais o evento B unidos dá o próprio espaço amostral. Ok? E os eventos mutuamente exclusivos são aqueles que você tem uma interseção vazia entre esses dois eventos. Tudo bem? Vamos seguir? Por definição, nós sabemos que o número de resultados desejados pelo número de resultados possíveis calcula a probabilidade. E aí, a partir desses conceitos que nós acabamos de aprender, eu peço muita atenção, porque nós também podemos dizer que a probabilidade, então, passa a ser agora o número de elementos do evento sobre o número de elementos do espaço amostral. Tudo bem? Então, todos os dois conceitos aqui, todas as duas relações, elas são válidas. Uma, utilizando uma situação do nosso dia a dia, utilizando situações do nosso cotidiano, e a outra, utilizando os conceitos que a gente acabou de verificar. Vamos ao primeiro exemplo. Vamos lá. Em um país de 30 milhões de habitantes, 22 milhões de habitantes têm menos de 25 anos de idade e 18 milhões têm mais de 22 anos de idade. Escolhendo ao acaso um habitante desse país, qual é a probabilidade dele ter mais de 22 e menos de 25 anos de idade? Vamos às informações e vamos ver como é que a gente pode resolver esse exemplo. Vamos lá. Primeiro, total de habitantes, 30 milhões. Aqueles que têm menos de 25, 22 milhões. E aqueles que têm mais de 22 anos, 18 milhões. Bem, para que a gente possa fazer esse exemplo, vamos usar um recurso, de um conteúdo muito conhecido por nós, que é aqueles probleminhas envolvendo conjuntos que a gente fez, ou que a gente já fez várias vezes. É isso? Vamos lá. Primeiro aqui, os 30 milhões de habitantes. Aqui, todo o conjunto representado pelas pessoas que têm menos de 25 anos e todo o conjunto representado pelas pessoas que têm mais de 22 anos. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos começar assim. Eu não posso esquecer da pergunta que ele me faz. Qual é a probabilidade dele ter mais de 22 e menos de 25 anos? Ok? Para que eu possa responder isso, esse conceito, essa pergunta, é justamente o que a gente chama no estudo dos conjuntos de interseção. Tá legal? Então, para a gente achar essa interseção aqui, a gente vai fazer o seguinte. Olha lá. Nós vamos somar o 22 com o 18, que é o número total de pessoas com menos de 25 e o número total de pessoas com mais de 22. Ao somar, nós vamos encontrar 40 e basta você subtrair esses 40 do total de habitantes envolvidos no problema. E isso vai dar exatamente 10. Ou seja, você soma o que a gente chamava antigamente de conjunto A com o conjunto B e subtrai da interseção. Isso significa, então, que 10 pessoas têm idades entre 22 e 25, que era justamente o que ele queria. Ok? Caso seja necessário preencher os outros dois espaços, é só a gente lembrar um pouquinho do estudo dos conjuntos, e aí você vai ver que se você tem 22 habitantes, 22 milhões de habitantes aqui, e você já tem 10, ficariam 12, e se você tem 18 milhões de habitantes, já tem 10, fica 8. Mas a resposta que eu quero exatamente é os 10 que representam a interseção. Portanto, a probabilidade é o número de elementos do evento sobre o número de elementos do espaço amostral. Ou seja, o que eu desejo, que é o 10, sobre o total, que é o 30. Cortando esses zerinhos, eu tenho aí como resposta 1 sobre 3. Observe também, e eu peço muita atenção nesse momento, porque nós sabemos que todo resultado de probabilidade ele pode ser representado através de uma porcentagem. Portanto, o resultado que eu obtive foi de 1 para 3. Ok? E se eu quiser transformar isso num resultado percentual, basta que eu multiplique essa fração por 100. Ou seja, o numerador por 100. 1 vezes 100, então, vai dar 100. E 100 dividido por 3 vai dar aproximadamente 33,3%. Tá bom? Então, é muito importante você ter o cuidado,
Porque numa questão ele pode te pedir o valor de probabilidade através da fração ou o valor dessa probabilidade através de um resultado percentual. Tudo beleza? Vamos ao segundo exemplo. Vamos lá. No lançamento de 2 dados, qual é a probabilidade de que a soma dos pontos das faces voltadas para cima seja igual a 5? Vamos lá. Aqui eu quero que você preste muita atenção, porque se você assimilar essa situação aqui, você não vai precisar estar fazendo todo o tempo. Todas as vezes que ele jogar 2 dados, aqui estão todos os resultados possíveis para as faces voltadas para cima. Por exemplo, olha só, eu posso ter 1 em 1, 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4, 1 e 5 e 6, 2 em 1, 2 e 2, 2 e 3, 2 e 4, 2 e 5, 2 e 6. E assim, você vai observar que aqui eu vou complementar todos os resultados possíveis na face de um dado combinada com a face do outro, ok? Agora, isso vai me dar um total, sempre que eu lançar esses 2 dados, de 36 pares. E aí assimila bem essa ideia, porque você não vai precisar estar fazendo todas as vezes que você tiver uma questão envolvendo esse tipo de situação, ok? Então, de um total de 36 pares, bora ver o que ele me pede. Tá? Qual é a probabilidade de que a soma dos pontos das faces voltadas para cima seja igual a 5? Então, vamos olhar todos aqueles em que a soma desses resultados seja 5. Vamos lá. Vamos pegar aqui, 4 e 1, 3 e 2, 2 e 3 e 1 e 4. Portanto, são 4 os resultados que eu desejo em relação aos 36 pares que eu tenho. Ou seja, o meu evento seria 4 e o meu espaço amostral 36. Portanto, 4 sobre 36. Não esqueça que toda fração deve ser simplificada, e nesse caso eu vou simplificar tudo por 4 e vou obter como resultado 1 sobre 9. Vamos ao terceiro e último exemplo da aula de hoje. No lançamento simultâneo de 2 dados comuns, um branco e um vermelho, determine a probabilidade de que a soma dos números seja igual a 8 e um dos dados apresente o número 6. Portanto, mais uma vez, quando a gente lança 2 dados simultaneamente, a gente tem aqueles mesmos pares que eu já havia comentado com você na questão anterior, ok? Então, são 36 pares. Agora, ele quer que a soma seja igual a 8, tá? Mas, além disso, vamos ver aqui todas as possibilidades para que a soma seja igual a 8. Mas, além disso, ele quer também que um dos dados apresente o número 6. Portanto, 6 e 2 e 2 e 6. E essas outras 3 possibilidades, elas não vão poder participar do meu evento. Porque o que eu desejo é que, além de que a soma seja 8, um dos dados apresente o número 6, ok? Portanto, o meu evento passa a ser 2 e o meu espaço amostral 36, portanto, 2 sobre 36. Mais uma vez, eu lembro a todos que, quando for possível, a gente deve simplificar. Então, nesse caso, vamos simplificar tudo por 2. E a minha resposta, 1 sobre 18, tá bom? Em todos os casos, não esqueça. Caso você queira o valor percentual disso, você deve multiplicar sempre o resultado por 100. Tudo bem? Gostaria de deixar aqui um grande abraço a todos e, mais uma vez, lembrar-vos, qualquer dúvida, aprenda matemática com o professor Ricardinho. E não esqueça da sua rotina de estudos. Até a próxima, um grande abraço e valeu!